Bíblia. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26, versículos 47 a 56. Hoje nós vamos para o estudo de número 119 no Evangelho de Mateus. Mateus 26, 47 a 56. Vamos juntos ler esse texto? Todos juntos. Leamos. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Deixa eu mandar aqui as páginas para o Rafael. Rafael, coloca primeiro a página 417, as cinco cópias da 417, e depois as 5 cópias da 419. Ok? Ok. O irmão já vai preparar lá. Então vamos lá. Estamos aí diante de um daqueles trechos do Evangelho de Mateus que traz algumas dificuldades e algumas informações quando nós colocamos em paralelo os 4 relatos, né? O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas e João. Esse trecho é narrado nos 4 evangelhos. E aparentemente alguns trazem, um traz uma informação que o outro não tem e parece que é diferente, mas na bem da verdade, quando a gente junta os 4, a gente vê o quadro completo, né? Observe aí esse gráfico que você tem aí na página 417 e 418. Então você tem o fato na primeira coluna, aí você tem o texto de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então vamos ver aí os fatos, né? O primeiro fato que a gente vê é a chegada do traidor e da turba, né? Essa turba, essa multidão que veio junto com Judas.
Em Mateus, Jesus falava com os discípulos. Judas é destacado na turba armada com espadas e porretes, no versículo 47. Em Marcos, Jesus, a mesma coisa. Nós vemos no versículo 43 de Marcos 14. Né? Jesus fala com os discípulos. Judas é destacado entre os traidores ali, que vêm armados de espadas e porretes também. Da mesma forma, em Lucas, Jesus falava com os discípulos, Judas é destacado, só que ali tem um detalhe além, né? Judas vem à frente daquela multidão que veio prender Jesus, né? Ele não estava no meio apenas, ele estava à frente, conduzindo aquele grupo de agressores. Em João, nada é dito sobre o tempo de oração que Jesus passou com eles lá no Getsêmani, embora ele tenha passado esse tempo com os discípulos lá no Getsêmani. E no texto de João 18, 1 a 3, Judas é destacado à frente dos guardas, que vinham munidos de lanternas, tochas e armas. Então não era só de porretes e espadas, mas também com lanternas, tochas e outras armas, né? O segundo fato que aconteceu foi o sinal, né, a senha da traição. Em Mateus, o sinal foi um beijo, né? E Mateus usa a palavra sinal. Já Marcos usa a palavra senha, né? Que também foi um beijo. Em Lucas, Judas se aproximou para beijá-lo, né? Foi um beijo também. E João nada fala sobre o beijo da traição, ou os beijos, nós vamos ver isso daqui a pouco. O outro fato é a saudação de Judas e o questionamento de Jesus, né? Em Mateus, Judas declara, Judas sauda Jesus dizendo, salve mestre, e o beijou. Jesus o chama de amigo e lhe pergunta, para que vieste? E Jesus é preso nesse momento. Marcos apenas registra que Judas chamou Jesus de mestre e o beijou. Jesus nada diz enquanto é beijado e preso, no relato de Marcos. No relato de Lucas, esse mesmo fato, ao ser beijado, Jesus diz, Judas, com um beijo, traz, né, falta um R aí, traz o filho do homem, né? E João, no relato de João, nada é dito do diálogo com Judas. Menciona-se a onisciência de Jesus e a sua pergunta aos guardas, né? A quem buscais? E a resposta deles a Jesus, que se identifica, né, como Jesus o Nazareno, né? O outro fato é o ataque do discípulo contra o servo do sumo sacerdote. Mateus não diz nada, não é dito o nome do discípulo, apenas diz que ele cortou a orelha do servo. Marcos nem mesmo é dito que foi um dos discípulos, mas um dos circunstantes. Mas nem fala que foi dos discípulos, é um dos que estavam ali. Lucas diz que os discípulos falam a Jesus, né, feriremos a espada? Eles perguntam para Jesus, né, feriremos eles a espada? E um deles atacou o servo, mas não fala o nome dele. Diz que foi cortada a orelha direita. Aí nós já temos mais um detalhe. Fala até qual é a orelha que foi cortada, né? A orelha direita. João nos dá mais alguns detalhes. João são identificados, né? Faltou um S ali. São identificados. Primeiro, Pedro, quem atacou. Pedro como quem atacou, né? Foi Pedro que sacou da espada. 2, a orelha cortada foi a orelha direita, então confirma o relato de Lucas. E 3, o nome do servo do sumo sacerdote era Malco. Então nós temos até o nome agora de quem sofreu a agressão, né? William Hendricks, ele comenta, embora eu não coloquei na apostila, mas ele comenta que o motivo porque só João fala o nome do agressor e do agredido é porque quando João escreveu esse evangelho, já estava bem na velhice, ambos já estavam mortos, né? Tanto o agressor como o agredido já estavam mortos, então não havia problema, não havia possibilidade de julgamento, né? Então é por isso que ele colocou. Bem, eu achei meio forçada essa
essa fala, né? Por isso que eu nem coloquei ela aqui, mas menciono só para curiosidade dos irmãos. O outro evento, sim? Oi? Para quê também, né? Os três estavam lá, né? Pedro, Tiago e João estavam com Jesus, né? Então, e os outros 8 também estavam, né? Nesse momento aqui do ataque, todos estavam ali. Ou uns dizem que João tinha uma certa querela com Pedro, então ele fez questão de... Sim. Tá? A impressão que dá é que... Eu acho também errado dizer isso, porque estamos falando aqui de discípulos, embora foram seres humanos, mas eram discípulos de Cristo, né? Então é forçado. Mas não temos como saber, né? Outro fato aí é a orelha do servo foi curada. Mateus nada fala sobre isso, Marcos também nada fala, e João também não. O único que fala é Lucas. E isso é importante, sabe por quê? Lucas era o quê? Médico, né? Então ele, como médico, aquilo chamou a atenção dele, né? Também chamaria minha atenção um rapaz com a orelha cortada, Jesus pondo a mão e curando, né? Chamaria minha atenção, independente de ser médico ou não. Mas o fato dele ser médico, isso aqui ainda dá mais credibilidade, ainda dá mais peso ainda ao relato, né? Um médico dando um atestado médico, né? Do milagre, né? Outro evento, o poder de Jesus derrubando-os somente quando disse que ele era quem eles buscavam. João, Mateus, Marcos e Lucas nada falam sobre isso, né? João não. João ele diz que todos eles recuaram, quando Jesus falou, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Né? Jesus pergunta de novo a quem eles buscavam e eles respondem, né? Então nós temos lá isso em João 18, 5 a 8. É o peso, né? É a autoridade de Jesus, né? Sim, Sim. E ali, nesse momento, Jesus demonstrou o poder dele, né? Ele nem isso ele precisava. Você vê que Jesus não fez absolutamente nada, ele só disse, sou eu, né? Ou eu sou. Né? O sou eu ali equivale ao eu sou de Deus lá em Êxodo, né? Mostrando que ele é Deus. Né? Outro evento é a repreensão de Jesus. Mateus fala que Pedro é repreendido e advertido do perigo de fazer justiça com as próprias mãos. Anjos poderiam ser enviados, falta um R aí, né? Anjos poderiam ser enviados, não ser aí, falta um R, para defendê-lo, se ele quisesse, né? Marcos e Lucas nada falam sobre o ocorrido. João diz que Pedro é repreendido e Cristo o adverte de que nada poderia atrapalhá-lo de cumprir a sua missão. Nada iria atrapalhá-lo de ir para a cruz. O outro evento, Cristo, os agressores e as Escrituras. Mateus enfatiza por 2 vezes aí, né? Para que se cumprisse as Escrituras, né? É típico de Mateus essa expressão, porque Mateus, como um judeu que era, ele queria mostrar para os judeus que Jesus Cristo cumpriu todos os detalhes das profecias do Antigo Testamento a respeito da sua pessoa, né? Mas Mateus diz que Cristo indagou os agressores, mostrando que não fizeram nada com ele antes do que por ele foi determinado e revelado nas Escrituras. Marcos diz que Cristo indagou, né, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Ele ressalta a questão das Escrituras. Lucas diz que Cristo indagou os agressores sobre não terem feito nada contra ele antes e afirmou que aquela era a hora em que o poder das trevas se manifestaria contra ele. Né? João nada fala sobre isso. Outro evento, Jesus protege os discípulos. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas falam sobre
Jesus protegendo os discípulos. João relata que pela segunda vez, Jesus se identifica para se cumprir as Escrituras, e havia uma profecia que dizia, né? Não perdi nenhum dos que me deste. Jesus não perdeu nenhum daqueles 11. Judas já estava perdido desde o começo. Judas sempre foi o filho da perdição. Mas os 11 ali que Deus deu a Jesus como discípulos, depois como apóstolos, nenhum deles foi perdido. Jesus protegeu-os. E por último, a atitude dos discípulos. Eles o abandonaram, versículo 56 de Mateus. Marcos também diz que eles também abandonaram Jesus. Lucas nada fala sobre isso, nem João. Então vamos agora focar aí no texto de Mateus. Colocado aí esses paralelos para a gente ter uma visão mais ampla do assunto. Agora vamos para o texto de Mateus. Jesus é preso. Havendo feito essa comparação, então nós, olhando aqui para o texto de Mateus, nós podemos dividir em 3 momentos. Primeiro, nós temos aí o ataque a Jesus, versículo 47 a 50, a defesa, 51 a 54, e a entrega de Jesus, 55 e 56. Então vamos lá, o ataque dos agressores. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Judas Iscariotes, ele agiu na escuridão da noite para evitar que a população se levantasse para defender Jesus. Lembre-se que era a época da Páscoa, muitos galileus tinham ido para Jerusalém, o que não faltaria era gente para defender Jesus ali. Aí você me pergunta, mas por que na hora da crucificação ninguém defendeu Jesus? Primeiramente porque era a vontade de Deus que Jesus fosse para a cruz. Se a população toda de Jerusalém se levantasse para defender Jesus, nem isso impediria Jesus de ser crucificado, porque quem estava levando Jesus para a cruz foi Deus. Essa expressão, para que se cumprisse a Escritura, mostra para nós que tudo o que aconteceu foi determinado por Deus. Se Jesus não tivesse morrido, não teria havido salvação para nós. Fazia parte do plano de Deus, certo? Então, mas tinha muito galileu ali, muitos galileus em Jerusalém, e poderiam se levantar se a prisão fosse feita durante o dia, aos olhos vistos, que todo mundo pudesse ver Jesus sendo preso, possivelmente eles defenderiam Jesus. As autoridades judaicas estavam aguardando o retorno da turba mandada para prender Jesus, embora parte dessas autoridades estava lá junto também, e nem mesmo haviam participado da refeição pascal, lá em João 18, 28, vamos ver lá, abra sua Bíblia lá em João 18, 28. Diz assim o texto: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Isso aqui já estava amanhecendo o dia, viu? Já estava amanhecendo a sexta-feira. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Eles não tinham nem comido o cordeiro pascal ainda. Eles estavam com tanta sede de matar Jesus, que eles estavam deixando para trás a principal celebração religiosa deles. Eles tinham que comer o cordeiro pascal na noite, naquela noite, mas naquela noite eles não estavam comendo o cordeiro pascal, mas eles estavam julgando o cordeiro de Deus para levá-lo para a cruz. Eles que deveriam estar lá comendo o cordeiro pascal, eles estavam matando o cordeiro de Deus. Eles estavam levando o cordeiro de Deus para a morte. Significativo quando a gente pensa dessa forma, Vamos lá. Estando Jesus a falar aos seus, eis que chegou Judas, um dos 12. Essas palavras dão ainda um tom ainda mais macabro e sombrio ao que Judas fizera. Apesar dele ser diabo, diabo no grego, diabolos, significa adversário, inimigo, caluniador, é um inimigo. Por isso que lá em João 6, 70, Jesus diz que Judas era diabo, ele era adversário. Mas
mais à frente Jesus fala que ele também era filho da perdição, lá em João 17:12. E ele mesmo foi possuído por Satanás na hora de trair Jesus, né? Foi instrumento de Satanás, foi possuído por Satanás. E como eu já disse, quando nós estudamos essa passagem, ele não caiu no chão, estribuchando, urrando, fazendo barulho. Ele estava consciente do que ele estava fazendo o tempo todo, ele foi lúcido. Sem mudar o tom da voz, sem se contorcer todo, igual a gente vê aí nesses espetáculos aí da Universal do Reino de Deus, né? Espetáculos, show de horrores aí da Universal do Reino de Deus. E eu duvido seriamente que aquilo ali é endemoniado. Duvido seriamente, né? Para mim que ele não passa de um teatro dos mais de quinta categoria, né? Mas deixe eles que se acertem com Deus. Com ele estava grande turba, né? Turba significa uma multidão de agitadores, uma multidão de encrenqueiros, né? de pessoas que vieram a fim de fazer bagunça mesmo, né? De perturbar, né? Daí vem a palavra perturbação, né? Da qual não sabemos como fora formada, apenas que vieram da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo, né? Eles que mandaram essa turba. Trazia em suas mãos espadas e porretes, bem como lanternas, tochas e armas, obviamente espadas, né? Conforme nós vemos lá em João 3:18, 1-3. Warren Wiersbe, ele afirma que o fato de os soldados e os guardas do templo carregarem armas e lanternas mostra que Judas não havia entendido Jesus. Pensou que teriam de vasculhar o jardim para encontrá-lo e depois lutar contra os discípulos para prendê-lo. Mas Jesus foi até eles e se rendeu tranquilamente, né? Judas não entendeu quando Jesus mandou ele fazer o que tinha de fazer. Judas não tinha entendido em momento algum que Jesus veio para morrer na cruz, né? Não precisaria ninguém mais, além do próprio Judas, levando Jesus, né? Eles nem precisariam de uma multidão para prender Jesus, né? Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, né? Aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Judas vinha à frente da turba, conforme nós vemos lá em Lucas 26:47, ele estava à frente desse grupo. Estava escuro, e para que não houvesse, né, faltou ali, para que não houve, para que não houvesse nenhum engano, Judas combinou com a turba um sinal. A palavra no grego é semeion. E Marcos, em vez de sinal, ele usa a palavra senha, que no grego é susimenon, né? Susimon. Opa, estou ruim no meu grego. Susemon. Aquele a quem eu beijar, né? Os cumprimentos na cultura judaica, eles eram bastante efusivos. Por exemplo, quando dois judeus se encontravam, um segurava no ombro do outro e encostava o rosto várias vezes na face, em ambas as faces, né? Beijava, abraçava, né? O abraço não talvez como o nosso, né, de abraçar mesmo, mas era de encostar no peito, né? Então não foi só chegou e deu um beijinho no rosto de Jesus, não. Os verbos, como eles estão dispostos no grego, dão a ideia de que ele beijou Jesus efusivamente, várias vezes, né? E para que não ficasse dúvida alguma, ele disse assim: olha, aquele a quem eu chamar de mestre, né? Aí ele chegou, né? Aquele a quem eu beijar. E quando ele se aproximou de Jesus, ele disse: salve, mestre, né? Marcos diz que ele apenas chamou Jesus de mestre, né? Então, não tinha erro, eles saberiam quem era, não precisava nada disso. Jesus sabia que aquela era a hora dele e ele se entregaria sem nenhuma oposição, né? Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam, né? Versículo 50. A pergunta que Jesus fez a Judas aqui, dita em outras palavras, seria: amigo, é para isso que você veio? Para isso que você veio?
né? Não que Jesus não soubesse o que ele estava fazendo, mas era justamente a fim de mostrar para Judas quão horrível foi o ato dele, né? Lucas acrescenta a pergunta, ou melhor, apresenta a pergunta de outra forma. Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? O que imprime ainda maior peso ao sinal da traição, pois Jesus o chama pelo nome. E sem animosidade alguma, né, Jesus não se opõe, não briga, não reage, né? Como fica claro, quando ele chama Judas de amigo. Né? Amigo. Foi para isso que você veio? Com um beijo você trai o Filho do Homem? Né? Com isso Jesus lhe mostra, primeiro, a vileza do seu ato. Né? Judas foi vil. 2, não estava sendo enganado por Judas, e que ele, né, Jesus, conhecia as intenções do coração perverso de Judas. 3, ao designar-se Filho do Homem, deixou claro que Judas estava cumprindo o que divinamente fora posto para fazer, conforme Lucas 22, 22. Judas ignorou essas 3 advertências e seguiu o seu ato nefasto. Enquanto Cristo falava com Judas, os agressores não se aproximaram, deitaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Né? E agora nós vemos então a defesa, o momento em que houve ali uma tentativa de defender Jesus, né? Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Nesse momento, Jesus estava com os 11. Lembre-se que, naquele momento em que ele estava orando no Getsemane, ele estava só com Pedro, Tiago e João. E os outros 8 ficaram na entrada do jardim. Agora estavam reunidos os 11. Né? Estavam todos ali reunidos. Pedro, conforme João 18, 10, como sempre, tomou a dianteira e entrou em ação. Sacou a espada e cortou a orelha de Malco, conforme João 18, 10. Né? Que possivelmente se desviou do golpe, mas sem total sucesso. Na hora que ele viu Pedro sacando a espada, ele se desviou, mas ainda deu tempo de pegar na orelha dele. Né? O verbo cortou-lhe, né? Aí você tem a conjugação dele numa nota de rodapé ali embaixo. O verbo cortou-lhe tanto conota um ferimento, como um corte sem decepar a orelha, como parece indicar o relato de Lucas 22, 51. Como pode também significar decepamento. Né? Geralmente a gente entende que nesse texto Pedro cortou a orelha de Malco, que ela caiu no chão mesmo ali, e Jesus pegou a orelha e pá, colou. Né? Mas, do jeito que está construída a frase, dá a impressão que ela foi ferida, foi machucada, talvez ficou pendurada, coisa assim, né? E Jesus veio e tocou-lhe na orelha. Ele não tocou no ferimento, né? Ele tocou na orelha. Então a orelha estava no lugar. E ele curou. Né? É o que dá a entender, mas isso também é só um detalhe. Né? O importante é que ele fez uma cirurgia plástica ali, como nenhum cirurgião plástico é capaz de fazer. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Não tem outra forma de cumprir as Escrituras, Pedro. Se eu não morrer, se eu não for levado para julgamento e não for morto, as Escrituras não se cumprem. Não tem outra saída. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Né? Jesus repreendeu Pedro e lhe deu as seguintes razões para pôr a espada na bainha. Primeiro, o uso da espada com esse propósito era sem qualquer proveito. Definitivamente prejudicial, pois, como afirma o adágio,
Todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Né? Ainda que não deva ser interpretado num sentido absoluto, como se usar armas fosse errado. Tá? Aqui, Jesus, você vai ver, ainda mais nesses dias aí que está falando de desarmamento e tudo mais, tal, você vai ouvir muito tosco usando esse texto para dizer, viu só, não se deve usar arma. Não se deve usar armas. Né? Aí, se você não vai usar arma de fogo na sua casa, tudo bem. Mas também joga fora as facas, porque o nosso presidente quase morreu ano passado com uma facada. A arma, se você pegar o seu carro e andar irresponsavelmente, ele vira uma arma. Até quando eu era criança, eu lembro de uma propaganda ou de uma campanha do governo, acho. Não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Né? Armas a gente tem. Aliás, há pouco tempo, num presídio lá no Pará, escovas de dente foram usadas para matar as pessoas. O problema do assassinato não é a arma em si, o problema do assassinato é claro que a arma de fogo, o alcance dela é maior, né? Claro. Ele não precisa chegar perto do sujeito para acertá-lo. Né? Sim. E uma arma só, ele só tinha uma espada, tá bom, é o suficiente. Por quê? Por que uma espada só era suficiente? Porque ele não ia reagir. Ele não ia reagir. Mas podia ser que alguém tentasse fazer mal aos discípulos. E nesse momento Jesus estava preocupado com os discípulos. E é por isso que João fala, né, cita a profecia, que nenhum dos que Deus me deu eu perdi. Né, porque Jesus estava preocupado com o bem-estar dos discípulos. Porque ele sabia que ele não tinha como ele fugir, ele tinha que passar pela cruz. Mas ele estava preocupado com os discípulos. Guarda. Né? Mas veja bem, o texto aqui, Jesus não está proibindo o uso da espada. Quando ele diz, todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão, o que ele está dizendo aqui é de fazer o uso precipitado, certamente colocará em risco quem assim o fizer. Qualquer arma, se você usou precipitadamente, você pode trazer problemas. Até uma arma de fogo, uma faca, seja o que for, uma espada. Né? Então o texto aqui não é contra. Se alguém usar esse texto para falar para você que a arma de fogo não é coisa de crente, irmão, a arma de fogo não é coisa para quem é irresponsável. Para quem é irresponsável, para quem é valentão, para quem se acha o tal. Aliás, o cara que precisa de uma arma para ser valentão, ele não é valentão coisa nenhuma. Né? Ele é um covardão, isso sim. Mas se for liberado aí pelo governo, né, seus homens lá deixarem você ter a sua arma de fogo e você tiver condições de ter a sua arma, pode ficar tranquilo. O conselho aqui, nós não vamos disciplinar você por isso não, a menos que você use essa arma para fazer coisa errada. Aí nem serei eu, né? Eu só vou denunciar você para a polícia, é por isso que te prende e que te leve. Né? E você, obviamente, será disciplinado como membro da igreja também. Né? Mas a arma aqui Cristo não está condenando o uso da arma. O que ele está dizendo é o seguinte: no que você confia, toma cuidado. Se você está pondo a sua confiança para se defender, se está pondo a sua confiança em arma, então você pode ser uma vítima da sua própria arma, ou você pode ser uma vítima de uma arma também. Né? E é verdade, nesse ponto eu tenho que dar o braço a torcer. Né? Um camarada que tiver uma arma, um porte de arma, estiver carregando a sua arma na cintura, com mais probabilidade ele vai usar essa arma, né? E pode ser que ele tome um tiro. Né? Pastor, então se o governo liberar para ter arma, você vai ter a sua? Não sei, o negócio é caro pra caramba. Não sei se eu vou ter dinheiro para comprar, não. Né? Mas se eu tiver condição, eu vou ter sim. E vou usar se for preciso. Não quero uma arma para matar, quero uma arma para me defender. Né? Sim, não é igual ir lá no açougue comprar carne, irmão. Não é assim não. Né? O negócio não é tão simples assim não. Né? Sim, tudo isso. Né? Sim, Gilmar. Uhum. Sim.
Mas ele foi contado com os malfeitores, tem a ver com essa declaração que ele faz aqui. Vocês me chamam de... Vocês estão achando que eu sou um salteador? Por isso, nesse sentido também, tá? Olha, a questão é, tudo que aconteceu aqui, aconteceu dentro do que foi determinado por Deus. Né? Tudo. Todos os eventos aqui envolvendo a morte de Jesus foi dentro do que Deus havia determinado. Então, até mesmo a atitude de Pedro. Até mesmo essa atitude de Pedro, que não que Deus seja culpado pelo pecado dos homens, não é isso. Mas até essa atitude de Pedro tinha um propósito de acontecer. Alguém mais tinha levantado? Marcos? Sim. Sim. Não. A questão é que tudo que aconteceu aqui, tudo que aconteceu, estava dentro dos propósitos, dentro do que Deus havia determinado. Né? O ser contado com malfeitores pode ser também cumprido, né? Pode ter sido cumprido nessa atitude de Pedro, mas o próprio Senhor Jesus vai dizer isso lá no verso 55, né? Vocês me acham que eu sou um salteador? Né? E, quer dizer, eles contaram Jesus, eles incluíram Jesus num grupo de salteadores, né? Eles pensaram que Jesus fosse um salteador, por isso que eles vieram com a grande multidão para prender Jesus. E por que uma grande multidão para prender um homem? Porque eles tinham a expectativa de que muita gente estaria lá para defender Jesus. Eles tinham a expectativa de que muita gente ia defender Jesus, por isso eles foram com uma grande multidão. E no ponto de vista deles, se tivesse uma multidão ali defendendo Jesus, seriam malfeitores defendendo um malfeitor. Então é nesse sentido também que se cumpriu as Escrituras, ok? E o terceiro motivo ali pelo qual Jesus repreende Pedro, era um ato, que esse ato de ter sacado a espada e feito essa defesa, né, tentar defender Jesus, não, pulei o ponto 2 lá. Ponto 2. Era totalmente desnecessário contra-atacar, pois se ele quisesse, pediria ao Pai mais de 12 legiões de anjos. Uma legião de soldados romanos dava em torno de 3 a 5 mil soldados. Alguns colocam até 6 mil soldados. Então põe na média aí, 5 mil. Uma legião tem 5 mil soldados. 12 legiões tem 60 mil. Então, mais de 60 mil anjos. Né? Se Jesus quisesse, ele teria pedido, olha, se é para enfrentar uma multidão como essa que veio contra nós aqui, eu poderia ter pedido uma multidão esmagadora de anjos e teria acabado com eles. Mas eu não fiz isso. Por quê? Porque é desnecessário. Eu tenho que passar pelo que eu vou passar agora, para se cumprir a Escritura. De outra sorte, a Escritura não se cumpre. Né? Depois você tem o terceiro ponto. Era um ato ignorante e carnal, típico de quem não considerava o que diziam as Escrituras, que tinham que ser cumpridas literalmente em Jesus. Carnal significa alguém que confia na carne, não na palavra de Deus. Né? Então, nós temos aí, encerrando, a entrega, né? Jesus se entrega aos malfeitores, capítulo 50, versículos 55 e 56. Né? Naquele momento disse Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Né? Então, voltando-se para as multidões que vieram prendê-lo, é provável que nesse momento ele já estivesse manietado, né? Já estivesse ali com as mãos amarradas. Ele não fez objeção nenhuma a isso, mas possivelmente já haviam prendido Jesus, né? Porque ele foi amarrado, depois levado na presença dos sacerdotes, depois para os soldados. Ele estava o tempo todo amarrado, manietado, Lucas nos informa que elas
essas palavras foram ditas diretamente aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que estavam lá juntos, né? Então eles estavam esperando a multidão trazer, mas eles estavam lá juntos também, ali, né? Conforme Lucas 22, 52. E eles estavam no meio da multidão. Jesus os questionou quanto ao tratamento que lhe davam, a saber, o de um salteador, um agitador, um arruaceiro, quando na verdade ele sempre esteve ao acesso deles, ensinando no templo. Por que não o prenderam? É claro que não fizeram isso por falta de vontade, né? Vontade é o que eles mais tiveram. E teve algumas ocasiões em que eles tentaram prender Jesus, mas Jesus desapareceu no meio do templo. Ela desapareceu e apareceu em outro lugar, né? Não faltou vontade para eles, né? Mas Cristo só foi preso quando ele quis se entregar. E somente quando chegou a sua hora predeterminada pelo Pai. Mas a pergunta de Jesus aos seus agressores tinha outro propósito, né? Mostrar-lhes que todo o julgamento que procederiam contra ele seria fraudulento. Eles não tinham nada do que acusar Jesus. Se ele era um salteador, um criminoso, por que não o prenderam antes, quando ensinava no templo, em plena luz do dia? Por que vieram prendê-lo na escuridão da noite? Por quê? Porque sabiam que estavam cometendo uma grande injustiça, um julgamento fraudulento, do começo ao fim. John MacArthur Jr., no seu livro A Morte de Jesus, um livro que eu aconselho você ler, da editora Cultura Cristã, livro muito bom, ele faz uma análise, ele pega ali a última noite de Jesus e destrincha todos os detalhes do que aconteceu. Excelente livro, vale a pena você ler. Ele diz o seguinte, sobre o julgamento de Cristo, o qual, do começo ao fim, foi um total arremedo de justiça. Mediante todos os padrões bíblicos que deviam governar a dispensação de justiça em Israel, o julgamento era ilegal e seu veredito injusto. Ele foi feito na calada da noite, não podia. Nenhum julgamento podia ser feito à noite, tinha que ser feito à luz do dia. Essa era a norma. O julgamento de Jesus foi feito de madrugada. Eivado de falsos testemunhos. Não tinha um testemunho sequer contra Jesus. Todos os testemunhos que eles levantaram foram forjados, foram falsos, foram mentirosos. Como é que você instaura um tribunal com testemunhos falsos? E sem qualquer direito de defesa. Em momento algum você vê eles concedendo a Jesus direito de defesa. E até mesmo quando Pilatos perguntou para Jesus, dando ali para Jesus uma oportunidade de se defender, Jesus, quando Pilatos pergunta, né? Você é o Cristo? Você é o rei dos judeus? Ele diz, tu dizes. Você está dizendo. Né? Jesus não se defendeu. Né? Mas não se pode perder de vista a razão de tudo isso. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. É o que Deus havia dito por meio dos profetas. Né? Eles só conseguiram pôr as mãos em Jesus porque Deus, em seu divino decreto, assim determinara. Você pode ver isso lá em Isaías 53, 7, 10, 12, Jeremias 23, 6, Daniel 9, 26, Zacarias 11, versículo 12 e 13, versículo 1, entre outros textos que mostram isso. Né? Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Assim começa a se cumprir tudo quanto ele anteriormente advertira os discípulos arrogantes, que contestaram o que ele lhes dissera sobre a fidelidade que supunham ter para com Jesus. Nós vimos lá no versículo 31 a 35, Pedro dizendo, de jeito nenhum, Senhor, todos eles podem te negar, mas eu jamais te negarei. Né? Aí Jesus fala, Pedro, essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E os discípulos, de jeito nenhum também nós negaremos o Senhor, em hipótese alguma, o Senhor está equivocado. Contestaram o Senhor Jesus. E nem começou direito a dor, e eles já estavam
abandonando Jesus, deixando Jesus sozinho, né? E o tempo todo Jesus preocupado com eles, o tempo todo Jesus dando um jeito de protegê-los, né? E os protegeu. E eles abandonaram Jesus. Aplicações práticas para nós aí, né? As seguintes aplicações podem ser extraídas. Primeiro, as Escrituras se cumprem minuciosamente, tanto na vida e na obra de Jesus, quanto em nossa vida. Se tem uma palavra que jamais cai por terra, é a palavra de Deus. Você com certeza já deve ter ouvido muita gente falando, né? Cuidado com as tuas palavras têm poder. Tem nada, irmãos. Tem nada. Se você começar a falar mal, me xingar, só vai fazer efeito na minha vida se eu der ouvidos para o que você está dizendo. Né? Eu só vou ficar magoado se eu quiser ficar magoado. Você pode falar o que você quiser. Ah, mas isso machuca, viu, irmão? Isso dói. Não. Dói se eu deixar, se eu quiser. Como eu sou uma manteiga derretida, aí vai doer mesmo, né? Mas a minha palavra tem poder. Eu posso chegar para esse piano aqui e dizer assim, se transforme numa Ferrari. Vai transformar numa Ferrari. Eu vou ficar aqui o resto da vida falando. E não vai. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Minha palavra não tem poder. Ah, pastor, tem sim. Pegue um pai que fica depreciando o filho o tempo todo, chamando ele de burro, e esse menino vai crescer complexado. Justamente. É claro, a criança é imatura, ela não sabe lidar com... Adultos não sabem lidar com seus sentimentos, imagina uma criança. Né? Mas não é porque a palavra tem poder, é porque eu dei ouvidos. Agora a palavra de Deus não. A palavra de Deus, até quando o pecador não dá ouvidos a ela se cumpre. Porque a palavra de Deus tem esse duplo efeito. Ou ela amolece o coração do eleito e o traz para Deus, ou ela endurece ainda mais o coração do ímpio. E ele se afasta ainda mais de Deus. A palavra de Deus tem poder, é a única que tem poder. É a única palavra que disse, haja luz e houve luz. É a única palavra que diz para o coração pecaminoso, arrependa-se e se volte para mim. E o coração se arrepende e se volta para Deus. Essa palavra tem poder. A única. Né? E tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Tudo que Ele falou a respeito de Jesus, se cumpriu. Ainda há muitas coisas para se cumprir. Mas essas muitas coisas que tem para se cumprirão na mesma certeza das outras que já se cumpriram. Porque é o mesmo Deus que fez aquelas promessas e as cumpriu, é o mesmo que também cumprirá as promessas que ainda faltam para serem concretizadas. Segunda verdade, Jesus não precisa de nós nem dos nossos métodos. Ele tem total poder sobre as circunstâncias. Jesus não precisa da gente não, irmãos. Volta e meia a gente recebe uns WhatsApp meio torto da vida aí, uns WhatsApp meio zoado aí, dizendo, Deus precisa de você. Você é especial. Né? O dia que Deus precisar de mim, eu deixo de servir esse Deus. O dia que Jesus precisar de mim, eu vou deixar de seguir Jesus. Por quê? Eu sou um miserável que mal dou conta da minha vida, vou ajudar Jesus? Né? Não, pastor, você tem que entender que no sentido de que Deus nos dá a oportunidade de trabalhar com Ele. Sim, é verdade. Ele nos dá a oportunidade de realizarmos a obra dEle. Mas a obra dEle só pode ser realizada no poder dEle. E nos métodos dEle. Do jeito dEle. É muita arrogância da minha parte achar que o jeito que eu sei fazer é melhor do que o de Deus. É muita arrogância da minha parte. Eu achar que o meu método é melhor do que o método de Deus. Sempre quando eu vou começar a aula de discipulado com os irmãos, eu mostro para eles que o método que Jesus deixou para nós e ordenou para nós, para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja, se chama discipulado. Você gastar tempo com uma pessoa, você caminhar com uma pessoa por um bom tempo, treinando essa pessoa, discipulando essa pessoa na presença de Cristo, no Evangelho de Cristo. Mas porque as pessoas não querem fazer isso, porque isso dá trabalho, e dá mesmo,
Porque discipular alguém significa, às vezes, 2 horas da manhã o telefone tocar e a pessoa dizer para você assim, por favor, me ajuda. Estou passando por esse motivo, por esse problema. E você vai ter que lavar o rosto, tomar uma boa xícara de café quente, assim, vamos lá, vamos conversar. Vai ter que fazer. Porque discipular não é só sentar com a pessoa e ensinar doutrinas para a pessoa. Isso aí é o fundamental. Não existe discipulado verdadeiro sem doutrinamento bíblico. Não existe. Mas é com a sua vida que você vai mostrar como é que isso funciona na prática. E você vai acompanhar essa pessoa. Agora, é muito mais fácil você... não, vou fazer do meu jeito, vou fazer evangelismo. Que jeito? Né? Não, esse negócio de ficar lá na praça, falando em voz alta, e chamando e pregando, não, isso não é para mim não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teatro lá na praça. A gente se veste de palhaço e vamos fazer teatro lá na praça e tal, não sei o quê. Não, é para Jesus, vale. Né? Onde é que está o método? Onde é que está esse método na Bíblia? Não, pastor, você tem que entender o seguinte, o apóstolo Paulo se fez de tudo para com todos a fim de ganhar alguns. Isso não quer dizer que ele se vestiu de palhaço para poder evangelizar. Isso não quer dizer que ele saiu fazendo dança de hip hop. Uma vez eu ouvi um pastor presbiteriano dizer o seguinte, que está fazendo um evento de hip hop evangelístico. Eu falei, como que vai ser esse... Eu tentei entender, né, que negócio, aquelas danças esquisitas, né? Esquisita não, eu acho até legal, né? Muito doido, né? Os caras girando. Se eu fizer aquilo ali, eu quebro no meio. No primeiro movimento que eu fizer, eu me quebro no meio. Né? Por isso que eu admiro, né, quem faz. Mas tem mola. Tá, mas como é que se evangeliza com esse negócio? Aí eu imaginei. Como é que eu vou evangelizar rodopiando, girando, dançando? Como é que eu evangelizo? Deve ser enquanto um está lá dançando, o outro está distribuindo folheto. Deve ser isso, né? Só pode. Né? Não, é com a dança mesmo ali. Tá... Quem disse que a nossa técnica, o nosso método é melhor do que o método que Jesus deixou? A gente tem que deixar de ser arrogante, de achar que nós sabemos fazer coisas interessantes para pregar o Evangelho. Os apóstolos obedeceram ao método de Cristo. Filipe estava em Samaria pregando, a igreja crescendo, lá no norte, a igreja crescendo, desenvolvendo maravilhosamente e tal. O Espírito Santo vem e fala para ele, desce no caminho que se acha deserto. Ele foi lá para o sul, vai para o caminho que se acha deserto. Ô Senhor, mas aqui eu estou com uma mega igreja, a igreja está crescendo, tem mais de 1000 membros, está uma maravilha, aqui está crescendo e tal. O Senhor vai mandar para um lugar deserto, que não tem ninguém. Para quem que eu vou pregar o evangelho lá? Filipe não questionou, ele foi. Chega lá, ele encontra o eunuco, descendo para a Etiópia. Eu não sei, eu ouso dizer que a igreja na Etiópia nasceu talvez do trabalho desse eunuco. Se não, ele foi alguém muito influente na igreja da Etiópia, no evangelho na Etiópia, na África. Irmãos, a gente tem que entender que a obra do Senhor é feita pelo poder dele. É ele que diz como é que tem que ser feito. Né? Ele não precisa de nós. Se ele nos convida e ele nos chama para trabalhar com ele, é honra para nós. E o que ele disser, a gente tem que obedecer. Terceiro, a verdadeira coragem não se mostra enfrentando inimigos, mas colocando-se ao lado de Cristo e dispondo-se a sofrer com ele e por ele. Cadê os corajosos? Cadê o Pedrão que sacou a arma, sacou a espada e cortou a orelha do mal? Cadê? Todos fugiram. Deixaram Jesus sozinho. Pedro ainda ficou de longe, rodeando, né? Parecendo um lobo rodeando a presa, né? Mas de longe ele foi seguindo, até que chegou perto. E quando um servo, uma menina, perguntou para ele, não, o seu jeito de falar denuncia, você estava com Jesus de Nazaré. Ele começa a praguejar, mas não vamos falar sobre isso posteriormente. Cadê a coragem?
Irmãos, preparemos-nos. Pode ser que nós passemos por dias difíceis. E a tendência é que nós passaremos, porque a palavra de Deus diz que vamos passar. A igreja será perseguida. Eu até tenho dificuldade de dizer que no Brasil nós somos perseguidos. Quando eu olho o que aconteceu, por exemplo, lá naquele Boko Haram, né, que aconteceu lá recentemente. Eu tenho até vergonha de dizer que a gente é perseguido. Porque ser perseguido ideologicamente não dá nem para dizer que é perseguição. Perseguição é soldado entrando na igreja, pondo a arma na cabeça da gente, dizendo: confessa a Jesus e você vai morrer. Negue a Jesus e você fica vivo. A gente não sabe o que é isso, irmãos. Mas nos preparemos, pode ser que passemos por isso. E que nós não neguemos a Cristo, sejamos firmes ao lado dele. E nunca nos esqueçamos, né, na questão para a nossa reflexão aí, nunca nos esqueçamos do que Jó disse. Jó diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus pode todas as coisas, e nenhum dos planos dele será frustrado. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso que conduz toda a história. Porque toda a história nada mais é do que o palco onde Deus manifesta a sua glória. Que Deus assim nos abençoe e nos oriente. Amém.